Olá, bem-vindos ao E2. Esta semana no Panorâmica temos connosco o Dr. Eugênio da Fonseca, licenciado em Ciências Religiosas pela Universidade Católica Portuguesa, responsável pela Caritas Portuguesa desde 1999. Esta instituição, de base católica, apoia diariamente milhares de famílias em todo o país. Bem-vindo. Obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite. Gostava de perguntar-lhe quais são os principais desafios de presidir uma instituição tão reconhecida internacionalmente e tão relevante como a Caritas. Antes de mais, quero agradecer o convite que me formularam para estar aqui. Sendo eu professor, estando numa escola e assim numas circunstâncias que já começam a ser familiares, mas sinto melhor aqui porque estou num espaço em que tudo está em construção e eu gosto de coisas em construção. Portanto, também a Caritas é assim, é algo que está sempre em construção. Os desafios que se colocam, olha, foi logo um desafio o convite. Já o disse uma vez num órgão de comunicação social, vou dizer aqui talvez pela segunda vez, que fui convidado para esta área que não era a área que eu lidava bem, normal. A minha vida era ensinar, gostava muito de ensinar e durante muito tempo continuei a ensinar e a exercer estas funções. Hoje ensino, mas já noutro grau de ensino. Bom, mas convidaram-me e disseram que queriam muito que eu fosse numa altura em que na minha região, que é de Setúbal, estavam a viver problemas tão graves como aqueles que estivemos a viver e que muitas famílias hoje ainda continuam a viver. Que foi uma crise que se instalou na região de Setúbal por causa da crise do Golfo Pérsico, a questão do petróleo, e aquela era uma região muito industrializada, e fecharam centenas de fábricas que geraram milhares e milhares de desempregados. E essa situação era muito complexa. E porquê? Porque me haviam de convidar. E eu disse que não sabia disso. E a pessoa disse-me uma coisa interessante que vai contra a corrente. É mesmo por não saberes, é que eu quero que aceites. Ainda mais perplexo fiquei. Porque a lógica é a gente convida quem sabe para as funções para que as coisas corram bem. Convidar uma pessoa que nunca tinha lidado com essa situação. E a justificação é por isso mesmo que quero convidar. Achei estranho. Na minha cara devia ter mostrado também alguma estranheza, que a pessoa acrescenta, olha, como não sabes, eu sei que não vais fazer tudo bem. Mas isso também, quem sabe, também não faz tudo bem. Mas tens uma vantagem. É como não sabes, vais fazer coisas diferentes, coisas novas. Porque quem sabe está sempre a fazer aquilo que aprendeu. Aqui está a questão da construção. E é verdade, hoje eu sinto, na vida académica, na vida profissional, quem julga que tudo o que aprendeu já chega, desengane-se, porque a mutação hoje, até imposta por vários fatores, e a globalização é um deles, obriga-nos sempre a estar atentos e a saber. E sabe onde é que eu fui convidado? Num semáforo, que abriu o vermelho, tivemos que parar, e eu só mais tarde passei por aquele sítio, lembrei-me do convite e olhei em redor e vi que estava à porta do Júlio de Matos. Então, o grande desafio primeiro é ter uma capacidade de sonho. Uma capacidade de sonho, de utopia realista, mas não de demagogia. Sonhar que aquilo que estamos a fazer não é inútil. Que é possível que a vida em sociedade não tenha as contradições que hoje tem e que parece que cada vez estão a acentuar mais. Mas mesmo assim alimentarmos o sonho de que não tem que ser assim e pode ser diferente. Este sonho, às vezes circunstancialmente, transforma-se em alguns pesadelos. Porque lidamos com a vida das pessoas, com a situação crítica da vida das pessoas. Temos que muitas vezes chamar a atenção para factos que estão na base
da vida difícil das pessoas, e isso incomoda outras pessoas que intencionalmente ou não, mas contribuem para que essas vidas críticas aconteçam, e isso muitas vezes não traz muitas alegrias, traz às vezes dissabores, rótulos, suspeições, pré-juízos. Eu costumo dizer prejuízo, porque o pré-juízo é sempre um prejuízo. E, portanto, é termos a capacidade de arriscar. E arriscar acreditando que é possível. E alguém dizia que o impossível é o possível que demora um bocadinho mais. Mas depois acontece sempre. Portanto, este é o primeiro desafio. O segundo é acreditar nas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Porque quando não se acredita e se culpabiliza as pessoas, não só estamos a fazer algo que não vai ter resultados positivos nenhuns, como até podemos contribuir para o agravamento da situação. Em Portugal existe esse problema. A gente, em vez de lutar contra as situações de pobreza e de exclusão, lutamos contra os pobres e os excluídos. Iria ser a minha pergunta seguinte, realmente. Outro desafio, deixe-me acrescentar sobre... Outro desafio é estar sempre disponível para aprender. E olha, os livros têm-me ensinado, porque muitas vezes quem escreve, se não for romance, tem sempre a possibilidade de aprender, porque alguém experimentou, fez sínteses, mas sobretudo aprender com as pessoas que vivem essas situações, e percebemos bem porque é que aquilo acontece. Eu tenho uma facilidade em termos dessa aprendizagem, porque eu já quando nasci numa família assim, vulnerável, pobre. E por isso, porque nasci, hoje não sou pobre, nem eu nem o meu irmão, porque a opção dos meus pais inverteu o ciclo de pobreza, porque, desgraçadamente, neste país existem pessoas que nascem pobres, morrem pobres, a herança que deixam aos filhos é a pobreza, e são gerações e gerações na pobreza. Os meus pais tiveram essa percepção com a ajuda da professora primária do meu irmão, que era mais velho. E então, em vez de investirem em terem casa, em terem posto de trabalho e passarem a ser patrões e não empregados, investiram na nossa formação. Deixa-me só perguntar, e qual considera ser a luta e o papel da Cáritas na luta contra esta pobreza, esta precariedade que ainda hoje se nota muito na sociedade portuguesa? Olha, a luta contra a pobreza e a exclusão social tem que ser realista. Ela tem uma fase de imediato, de ação imediata, tem uma fase a médio prazo e tem uma fase a longo prazo. Mas elas complementam-se. Não é agora uma, depois outra. Elas têm que ser complementares umas das outras. E aqui, muitas vezes, também está a incompreensão, muitas vezes, da população em geral, para a estratégia deste combate. O que eu chamo de resposta imediata é: se a pessoa tem fome, tem que se lhe dar de comer. Se a pessoa está em risco de perder a casa, temos que ajudar a que não perca a casa, porque é um bem indispensável e é um direito das pessoas. Está inscrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isto chamamos assistência. Anda por aí muito boa gente, até com grandes formações académicas, com grandes responsabilidades. Eu fico perplexo quando ouço políticos que até conseguiram uma medida legislativa interessante para uma maior equidade social, dizerem que não fizeram aquilo por caridade ou por assistencialismo. Assistência e assistencialismo são diferentes. O assistencialismo é negativo. A assistência é um patamar da intervenção social no combate à pobreza. Esperem, se nestes 5 anos ou 6 eu tivesse dito às pessoas que vieram ter connosco porque precisavam de comer, porque precisavam que os filhos continuassem na universidade porque estavam praticamente no último ano ou estavam no 2º ano, e gostariam que eles continuassem o seu percurso académico. A luz a eletricidade que não se pagava, a água... Se eu disser, esperem aí, até conseguirmos um emprego para vós, que é tal cana. Essas pessoas hoje já tinham morrido de fome, os filhos já tinham desistido da universidade. Não sejamos demagógicos.
Portanto, este é um patamar de intervenção. Depois, no combate, temos um segundo patamar que tem efeitos a médio prazo, que é a aposta na promoção das pessoas. Então, sim, é dizer às pessoas, agora levas o pão, mas vamos lá ver como é que vamos eliminar a causa que te faz ter necessidade de pão. E muitas vezes qual é essa necessidade? Pode passar por saber mais, não ter apenas a 4ª classe. Tem que ter, se calhar, já o 9º ano, porque hoje, para ter trabalho, tem que ter habilitações académicas próprias, mais adequadas àquilo que são as exigências hoje do mercado de trabalho. E, portanto, nós também investimos na educação de adultos. Eu gosto pouco da expressão, mas a educação, porque não é só ensinar matemática, ciências do meio, também ensinamos valores, porque isso também faz parte da integração das pessoas. E depois, e aqui também a médio prazo entra outra fase do combate, que é, há causas que não estão nas pessoas. Nós em Portugal, uma boa parte, ainda o INE há pouco tempo disse isso, uma boa parte dos pobres estão empregados. 11% dos 19% da pobreza existente em Portugal são gente que trabalha. Também tem sido muito essa a sua luta no Conselho Económico e Social, do qual faz parte desde 2003. Sim. E nós também sabemos que também é muito essa a parte do vínculo que a Cáritas tem ainda com a administração diocesana, não é? Com a parte mais católica da promoção, da erradicação da pobreza e de todas essas temáticas que já me falou, tem muito em este curso lógico. Primeiro, gostava que se entendesse que a Cáritas é, na verdade, uma instituição confessional, quer dizer, uma instituição que se rege pelos princípios, não é da Igreja Católica, porque também a Igreja Católica se rege por esses princípios. São aqueles princípios que estão na Bíblia Sagrada. Sim. Portanto, rege por aquilo que Jesus disse e fez. E as consequências que teve do que disse e do que fez. Morreu na morte mais indigna do seu tempo. Bom, mas, atenção, estando ligado a uma religião, a Cáritas não se limita, primeiro, a ajudar quem se disponibiliza para ser da religião ou é da religião. Não fazemos aquilo que se chama proselitismo. Não. Quem vai à Cáritas ou qualquer instituição da Igreja, não se lhe pode perguntar de que religião ela é, que clube é que pertence, porque pode ter o azar de eu ser de clube diferente e já atender mal a pessoa com má disposição. Ou então, em vez de ajudar, pôr-me a discutir futebol. A partido político é que pertence. Há perguntas que não se fazem. A única pergunta que se faz é: que precisa? E porquê é que precisa? O que precisa para se responder. E porquê é que precisa? Para irmos eliminar as razões de que leva a precisar. Senão, a Igreja não tinha nada que estar nesse serviço, entregava à Segurança Social. Depois, o facto de eu estar no Conselho Económico e Social, não estou lá como católico, estou como cidadão que intervém na sociedade. Agora, com certeza, cada vez que se discutem determinados projetos, eu não deixo as minhas convicções à porta do Conselho Económico. Claro. Quer dizer, não chego ao Conselho Económico e digo assim, agora vamos todos rezar no início. Não é isso. Mas eu tenho uma concepção que me foi proporcionada, e por isso eu aderi a ela, pela mensagem cristã e pelo pensamento depois social, que tem só isto. É só isto, não é mais. É a pessoa acima de tudo. E agora é um tema que está na ordem do dia e gostava de saber a sua posição, e já agora a posição da Cáritas Portuguesa, que é o que acha da situação atual do Médio Oriente e mais concretamente de Alepo. Qual considera ser a forma de resolução deste conflito? Dói-me falar disso. É a pergunta que me faz até agora que mais me fere o coração. Sabe, nós, seres humanos, evoluímos muito e evoluímos não só pela capacidade intelectual,
mas evoluímos sobretudo na capacidade relacional, porque é por isso que somos humanos. E como é que é possível que um ser humano que evoluiu tanto na dimensão intelectual, cognitiva, chega àquela bestialidade? O que está ali é uma besta a criar toda aquela situação dramática. E depois a atingir seres humanos que não têm culpa de interesses que se geraram à volta daquela zona do mundo, que é o Médio Oriente, e digo com toda faz-nos muita falta, já estamos a sentir a falta, porque já está a escassear, do petróleo, mas maldito petróleo, que tem fomentado guerras mentirosas, só para terem acesso àquela fonte de energia e para alguns países enriquecerem. Aquilo que está a acontecer em Alepo e noutras Alepos é inadmissível. Nós vamos pagar isto bem caro. O que é que a Cáritas propõe? Cáritas Internacionais. Primeiro, que não brinquem aos cessares-fogo. Não brinquem. Se não têm a disposição para levar o cessar-fogo até àquilo que consideraram ser o melhor para as pessoas, até para chegar a alimentos, e depois vão interromper o cessar-fogo, não brinquem. Porquê? Porque as pessoas, tanto quanto possível, libertaram-se de algum medo temporário e de repente está-lhes a cair as bombas. Ainda há dias ouvimos uma criança no orfanato dizer: eu tomei o pequeno almoço, mas não sei se vou jantar. Bom, segunda coisa, os países que estão a envolver-se naquele conflito potenciem mais o diálogo do que tomar posições por uma das partes beligerantes. Eu dizia há pouco, publicamente, reuniu-se o Conselho de Segurança nas Nações Unidas de emergência por causa daquele problema. Para quê? Para quê? Se alguns países têm direito de veto a qualquer determinação, está lá um país que está envolvido naquela guerra, não brinquem, porque isto é sério demais. Depois, terceira coisa, portanto, aqui passa pelo diálogo, e no diálogo não podem só estar as forças políticas e militares, também deve estar o povo, e não façam uma leitura exclusiva de conflitos entre religiões, porque não é isso que está em causa. Isso é para disfarçar a causa verdadeira do problema. Depois, outra proposta. Parem de vender armas, porque a Europa e os Estados Unidos também, e outros países, a Europa está numa desorientação total, porque as pessoas conseguem fugir, querem vir para a Europa. E é uma vergonha a Europa não ter conseguido até agora dar resposta aos milhares e milhares de pessoas que estão há meses e meses e meses em campos de concentração, só não fazem trabalhos forçados, mas acabam por viver forçadamente ali em condições péssimas. Porque a Europa ainda não encontrou um caminho de acolhimento. Aí salva-se a honra de Portugal. Pois. Portugal tem sido realmente excepcional e devia envergonhar a Europa. A Europa que não vende armas para aquelas zonas. Depois, outra proposta da Cáritas Internacionalis é, efetivamente, que haja uma intervenção internacional. Peço desculpa, mas você acha que esta também pode ser uma das formas da Cáritas, neste caso a Cáritas Internacional, dar um corte a este crescimento das correntes nacionalistas que têm existido nos últimos tempos? Nos Estados Unidos, mesmo na China, na Europa, e que você crê que também esta linha de pensamento que a Cáritas Internacional está a conseguir desenvolver já no Médio Oriente, acha que também pode ter uma repercussão no resto da atuação e no combate destas correntes nacionalistas? Tem que ter, forçosamente, porque as correntes nacionalistas, o que é que representam? Olha, eu desconfio que tenham por base alguma ideologia, porque muitas das pessoas que integram esses grupos, aquilo que a gente se apercebe é que não tem ideologia nenhuma. Pois.
Não, porque ter uma ideologia... não tem ideologia nenhuma. O que elas têm é um medo terrível. A gente pergunta-se como é que um jovem que nasceu na Europa, no seio de uma família, ou não, islâmica, mas que cresceu com a nossa cultura, de repente inscreve-se nas listas de combate do pseudo-Estado Islâmico e perguntamos porquê é que eles estão na Europa e se disponibilizam para serem eles os realizadores de determinados atentados mortíferos horrorosos. São europeus que fazem isso. São europeus que fazem isso. É um problema que o mundo criou e são sobretudo gente jovem. Nós vivemos com uma grande insegurança. É que hoje as pessoas não sabem se têm trabalho daqui a um ano. As pessoas não sabem se podem utilizar a água potável que agora esbanjamos. Exatamente. E depois vêm toda a gente a reunir-se em cimeiras disto e daquilo, a fazerem promessas que não podem e não cumprem nada. Isto gera uma insegurança. E, portanto, vão muitas vezes para essas linhas de batalha, julgando eles que criam a segurança na supremacia de que podem vencer. Nas batalhas ninguém vence, há sempre vencidos. E, portanto, a Cáritas, ao intervir, no fim, a Cáritas não tem só uma dimensão de dar alimentos, não, tem também de fazer transformação, que era a tal a longo prazo que há pouco queria falar, transformação da sociedade, daquilo que nos está a orientar. Nós não podemos continuar mais a viver no mundo com um modelo económico-financeiro. Eu digo económico-financeiro porque a economia é boa em si mesma. Depois, o problema é que dá muita relevância às finanças e não tanto à outra dimensão, que é a dimensão da justiça e da solidariedade. Por isso tem que pôr muito enfoque no lucro. Para haver lucro tem que haver combate. Eles estão na linha da frente dos combates islâmicos. Mas olha, que todos os dias aqui em Lisboa ou em qualquer cidade, em qualquer fábrica, há combates. Para ver quem produz mais. Porque se produzir mais, tem mais lucro. Até se dá prémios a quem produz mais. E o produzir mais é trabalhar 12 horas. Não é que... isto tudo tornou-se um campo de batalha. Porquê? Por causa do ter. E porque nós temos que ter, porque temos que parecer. Porque hoje valorizamos também, porque há aí figuras mundiais que são referenciais e que no fim, na base não têm referência nenhuma para uma consistência de um mundo mais humanizado, onde não exista tanta desigualdade. Nós, neste país, veneramos determinadas pessoas que ganham 15 vezes mais que os salários médios deste país. Mas que veneração é que temos de ter? Temos de ter veneração para aquele pobre que trabalha e no fim ainda continua pobre, por amor de Deus. Quer dizer, e são estes estereótipos da civilização que nós temos que cria depois este fator. Não vale a pena agora, quer dizer, mas há várias viragens da história. A guerra no Iraque virou a história. Virou. Porque sabemos todos agora que para justificar a guerra falou-se de coisas lá do senhor ditador e depois veio-se a descobrir que não havia nada. O que havia lá era o petróleo que se queria buscar. E a partir daí o mundo virou. O Médio Oriente transformou-se. Agora não tenham ilusões. E por isso nós estamos agora com esta campanha para ajudarmos sobretudo os que estão na linha da frente, na Grécia, no Líbano, etc. Mas nós devíamos todos fazer em Portugal e nos outros países da Europa, mas em Portugal, pelo menos para que na Europa, nós devíamos fazer uma grande marcha, como fizemos com Timor. Devíamos vir para as ruas como viemos quando ganhámos o europeu, para que quem está nesses, e hoje vocês na comunicação têm essa possibilidade, levam rapidamente ao ponto mais longínquo do mundo, que lá, aqueles que estão em Alepo a viver aquela situação, digam, afinal não estamos sozinhos, porque há milhares e milhares que estão a pensar em nós. Não é? Por isso eu gostava muito, na noite de Natal, de ver as janelas das nossas casas com uma luzinha, uma vela. Para dizer só isto, nós sabemos que o que está a acontecer em Alepo e não concordamos com aquilo. Queremos paz.
E também estou a sonhar que um dia destes possamos vir para a Rua de Lisboa e cada um nas suas capitais fazer uma manifestação pela paz e que não haja aqui partidos políticos e que não haja aqui religiões, porque é um valor supremo, porque há milhares de pessoas a morrerem. E desde 1999 você já passou em muitas guerras, em muitos tumultos e muita coisa. Para concluir, perguntava-lhe qual o significado para si da instituição que preside? Olha, pretende ser um bocadinho uma luz a iluminar-se a desesperança que gera escuridão na vida de muita gente. Como se traduz na palavra, Caritas quer dizer amor. Que sejamos capazes de ter os nossos ideais, as nossas convicções, os nossos clubismos, os nossos partidos. A diferença é tão bonita. Olha, se fosse tudo igual, amarelo, isto era um tédio, não é? É bom a diferença. Mesmo se agora se vierem mais gente refugiada, não tenhamos medo, não são todos bombistas, não são todos terroristas. É tão bonito conhecer a cultura, o que eles têm de bom, porque o medo só se gera pelo desconhecimento. Aquilo que eu não conheço, tenho medo. E o desconhecimento combate-se com a educação. E com a relação. E com a relação. Com a relação. Eu não conhecemos agora, já estou um bocadinho mais próximo de si, claro, do que antes de entrar aqui. É estando juntos. Tem tudo a ver também com a empatia que se cria entre seres humanos. E agora, podíamos estar aqui em desacordo, não, eu é que emiti a opinião, se o senhor me fez perguntas, mas podíamos divergir, o senhor podia me dizer assim, não concordo nada com aquilo que diz, então vamos lá esclarecer. Claro. E podemos ficar exatamente no ponto de partida antes de iniciar a discussão. Mas uma coisa que não podemos ficar é a ver-nos com um olhar desconfiado, um olhar zangado, porque não és boa pessoa porque não pensas como eu, não és tão inteligente porque não pensas como eu, andas na obscuridade porque até deres a coisas que já não fazem sentido. Não julgar, quer dizer, compreender. Eu não sou obrigado a aceitar as suas ideias, mas tenho que compreendê-las. E depois é no caminho que a gente sabe encontrar. E é fazendo caminho. Não é dizer, contigo já não queima nada. Claro. E é aqui. E isto sabe onde se começa a fazer? Na família. Na família. E depois na escola. Na escola. E por aí. E percebermos sempre que não somos donos da verdade. Claro. Tá? Por isso, estando aqui numa escola de comunicação social, primeiro é bom, comuniquem vocês uns com os outros e aprendam a comunicar bem. Eu digo comunicar bem porque vocês, quando forem para a vida ativa, vocês vão se confrontar com realidades que é preciso superar. Eu, quando digo defender ideias, digo que não se vendam a ninguém, porque então prestarão um mau serviço à comunicação social. Porque tem que ser uma comunicação para todos. E sendo para todos, tem que ser livre e verdadeira. Mais uma vez agradeço-lhe imenso a sua presença, Dr. Eugénio. Este foi mais um Panorâmica. O E2 hoje fica por aqui, mas esperamos contar contigo para a próxima semana. Até lá!